Olá, que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Estou passando hoje aqui para te deixar uma palavra de fé. E a palavra que hoje eu quero deixar para nós está lá em 1 Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 10, que vai nos dizer assim: Ele respondeu: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: Saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro, calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu, ficou na entrada da caverna e uma voz lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Essa passagem nos conta sobre o profeta Elias, que estava com medo e, correu para se esconder em função do medo que ele estava de morrer. Ele estava com medo de Jezabel, uma rainha muito poderosa que temia Elias também, e a única solução que ela via era matando Elias. E Elias era um profeta poderoso, um profeta de Deus, um homem que tinha autoridade e unção que vinham de Deus, que vinham do Espírito Santo, e ele marcou uma geração. E o nome de Elias, ele se encontra na lista dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado por Deus para profetizar sobre muitas coisas. E Elias, ele era um profeta corajoso e guiado por Deus. Ele profetiza então ao rei Acabe e, cheio de coragem, o desafia. Então, depois, cheio de fé, encontramos ele vendo uma tempestade em uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele viveu grandes momentos. Então Deus usava demais Elias. Era um profeta tremendo da época, que todos temiam até Elias. Mas quando a gente chega ali então no capítulo 19, né, de 1 Reis, nós vemos Elias correndo para o deserto. Elias, aquele grande profeta, corre para o deserto com medo. E porque Jezabel queria, né, então matá-lo, então tudo parecia que ia terminar para ele. Aquele profeta que andava com Deus, naquele momento temeu que uma rainha fosse matá-lo. Então ele foge, né, com medo e com o coração pesado. Ele senta embaixo de uma árvore e pede para morrer. Então, lá no Monte Carmelo, ele vivencia uma vitória. Deus se provou o único Deus e o povo adorou ao Senhor. Os profetas de Baal foram mortos. Então ele viveu muita coisa naquele momento. Então estava tudo dando certo. Até que Jezabel então fica sabendo de tudo que acontece e manda então que fossem atrás dele. E Elias temendo então tudo que estava por vir, que fossem pegar ele, fossem matá-lo, como Jezabel havia feito com tantos outros profetas. E Elias então responde de uma forma muito triste que estava sozinho. Ele se sentia sozinho. Aquele homem que andava com Deus, naquele momento se sentia sozinho. Então ele parecia perdido, sabia que ele era um homem de fé, mas naquele momento parece que a fé dele havia se terminado naquele momento. E quantas vezes nós mesmos, em nossos desertos, não é? Também nos sentimos assim, tristes, com medo, querendo ficar dentro de uma caverna. Nós nos colocamos dentro de uma caverna com medo, com tristeza,
achando que Deus nos abandonou, aquele Deus que andava conosco, por causa de uma situação. Nós achamos que Ele nos abandonou e preferimos ficar lá sem ouvir a Deus. Não queremos mais nem saber de Deus. E aí então Deus vem e nos pergunta: ei, o que tu tá fazendo aí? Por que tu correu pro deserto? Por que tu se colocou nesse deserto? E por que hoje tu está dentro de uma caverna? Muitos de nós estamos vivendo dentro de uma caverna e não queremos ouvir a voz de Deus. E até esperamos que Deus venha falar conosco num grande vento, num terremoto, que vai acontecer algo grandioso para que Deus fale conosco. Quantos de nós estamos como Elias, em função de tantas circunstâncias da vida, estamos nos escondendo, estamos com medo e estamos esperando que algo grandioso aconteça para sairmos de dentro dessa caverna. E aí Deus vem com uma voz mansa e às vezes a gente até acha que nem é Deus falando. Vem o terremoto, vem o vento forte, mas aí Deus está falando conosco, é no silêncio mesmo. É no sussurro que Deus está falando, nós precisamos apenas estar com os nossos ouvidos afiados, ali prestando atenção naquilo que Deus quer falar conosco. E eu quero te perguntar qual é o medo que tem te cercado e tem te feito correr para a caverna e se esconder. O que fez você se sentir ameaçado ou ameaçada de tal forma que você correu para o deserto e se escondeu numa caverna. Hoje, o Deus que anda contigo e que não te abandonou, te chama aí dentro, da onde você está, e te manda sair para fora. E dizer: saia e viva a vida que eu tenho preparado, porque eu estou cuidando de ti. Eu estou no controle de todas as coisas, eu não te abandonei em momento algum. Mas você correu para o deserto e você se escondeu na caverna. Então deixa hoje eu continuar cuidando de ti, te tirar desse sofrimento que tu tá vivendo, dessa tristeza, te tirar esse medo, essa angústia que tem no teu coração. Eu sou teu pai, eu quero conversar contigo, te mostrar o meu cuidado. Mas eu preciso que tu também não fuja mais, não tema mais. Continue confiando em mim, que sou o Deus que estou do teu lado em todo o tempo. Deus, ele não mudou. O tempo muda, as circunstâncias mudam, mas Deus, ele não muda. E Deus não mudou o pensamento dele ao teu respeito. E aquilo que ele projetou para a tua vida, ele não vai mudar. Nós mudamos os nossos caminhos e nós nos escondemos de Deus muitas vezes. Muitas vezes nós tememos até aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Mas hoje eu quero te dizer: sai dessa caverna. Sai dessa caverna e ouve Deus falando contigo através do sussurro, através do silêncio, daquilo que tu nem espera. Hoje Deus te chama e fala contigo e te diz: eu te amo, eu continuo sendo o mesmo Deus que te cuidou desde o início. Deus não havia mudado. Quem mudou foi Elias, quem temeu foi Elias, quem teve medo da morte e teve vontade de morrer, acabar com a sua vida, foi Elias. E depois disso, Elias continuou vivendo grandes coisas, teve grandes momentos com Deus ao seu lado. Então Deus não mudou porque Elias mudou, mas Deus continuou o mesmo. E Deus continua o mesmo na tua vida. Creia, sai hoje dessa caverna e não tema mais, que o Senhor, ele é contigo, ele está te cuidando e ele te ama, independente de qualquer situação. Amém? Receba esta palavra neste dia e que Deus te abençoe em nome de Jesus.